Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos ver então a parte 2 da função do segundo grau. Na aula anterior nós vimos a parte 1, né, e vamos dar uma rápida capitulada aqui que nós vimos ali, né. Então a função de segundo grau é definida aí, como vocês verem, vem na tela, né, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a tem que ser diferente de zero, tá? Nós estamos aqui falando de funções, né, definidas de R em R, tá? Ou seja, o domínio é o campo dos reais e o contradomínio, a imagem também. Então a restrição importante aqui é que o a tem que ser diferente de zero, que é esse coeficiente aqui, que é do termo de segundo grau. Nós vimos também que o gráfico da parábola dependia do sinal exatamente desse a, do termo que acompanha, do coeficiente que acompanha o termo de segundo grau, né? Repare bem que esse a aqui é exatamente esse a aqui. E nós vimos que quando esse coeficiente ele é menor que zero, a parábola tem a concavidade virada para cima, né? A boca virada para cima. E quando o a é negativo, nós temos exatamente a situação contrária, né? Concavidade da parábola, a boca da parábola ela é virada para baixo. Tá? Vimos também os sinais da função, né? O estudo dos sinais da função era algo muito importante. Quem não assistiu a aula, deu uma repassada ali, deu uma olhadinha na aula da parte 1, né, desse assunto de função de segundo grau. E aí nós vimos que em função do coeficiente, do sinal do coeficiente do termo do segundo grau e também do discriminante, nós tínhamos a posição relativa da parábola em relação ao eixo x, que equivale a dizer os sinais, né? Os sinais que a função assume no conjunto dos números reais aqui do x. Hoje nós vamos ver o assunto novo, né? Um assunto novo que é extremo da função de segundo grau. Tá? Essa função de segundo grau, ela demonstra-se, né, que ela tem ou máximo ou mínimo. Okay? Ela tem a concavidade virada então para cima ou para baixo, né? E conforme a posição dessa parábola, né, conforme a concavidade esteja virada para cima ou para baixo, ela pode ter ou um máximo ou um mínimo, né? Aí na figura de vocês ali, na figura de vocês veem claramente que o máximo ou mínimo da função, né, no caso máximo aqui, ou mínimo da função, ela é determinada também pelo sinal do coeficiente do termo de segundo grau. Tá? Então, quando a boca está quando a boca está virada para cima, a boca da parábola está virada para cima, a concavidade da parábola está virada para cima, ou seja, quando o coeficiente do termo de segundo grau é negativo, a função tem um mínimo, tá? E do contrário, ela tem um máximo. E nós podemos calcular esse máximo e esse mínimo, né? E o ponto extremo da função é dado exatamente por essa expressão aí que está destacada em laranja, né? Você tem que
As coordenadas dele, x, y, é dada respectivamente por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Reparem bem que essa expressão aqui, menos b sobre a, é exatamente a da soma das raízes de uma equação de segundo grau, tá? O ponto extremo é a semissoma, dividido por 2 ainda. Então, para fixar ali a teoria, né, nós vamos fazer uma série de exercícios agora, tá? Para a gente ver a aplicabilidade, né, como a gente utiliza aquela informação ali. Bom, no item A, no exercício A, é dado que f de x é igual a 3x ao quadrado. O A aqui é o 3, né, que é o coeficiente do termo de segundo grau, portanto ele é maior que zero. Tá? Se ele é maior que zero, a concavidade da parábola está virada para cima. Okay? Então ele tem um mínimo, é um ponto de mínimo. Okay? Nós vimos que o ponto de mínimo, ou máximo, né, ou seja, o extremo de uma função é determinada. O extremo da função, o ponto extremo da função é determinada por menos b sobre 2a. Né? Então aqui você tem que, ou máximo ou mínimo, no caso aqui nosso é mínimo, né? É dado por menos b sobre 2a. Tá? E a ordenada do ponto mínimo é dado por menos delta sobre 4a. Né? Só retornando um pouquinho, né? A expressão aqui, essa expressão do ponto extremo é válida tanto para o máximo como o mínimo. Né? Quem vai determinar se é máximo ou mínimo é o sinal do coeficiente do termo de segundo grau, ok, pessoal? Mas a expressão é sempre a mesma, é sempre dada por menos b sobre 2a, a abscissa, né, e é ordenada menos delta sobre 4a. Bom, muito bem. É claro que aqui nesse exercício a gente sabe que o x mínimo e o y mínimo é 0, 0, né, mas o pessoal, pelo menos que tem mais experiência, sabe disso. Né? Como a gente está aqui introduzindo o assunto, né, nós vamos fazer com calma isso. Veja que menos b sobre 2a, então o ponto de mínimo dele é dado por menos b, que é 0, né? Sobre 2a. Isso aqui vai dar 0. E a ordenada do ponto de mínimo é dado por menos delta sobre 4a, né? Lembrando que é menos b quadrado. Não é b quadrado, desculpa, menos 4ac. Sobre 2a. Isso aqui é 0, evidentemente, né, pessoal? Então, o ponto extremo dele, o ponto de mínimo, né? O ponto de mínimo é dado por essas coordenadas. É o 0, 0, né? É a abscissa coordenada, ok? No item B, novamente nós vamos identificar o sinal do coeficiente do termo de segundo grau, né? Que no caso aqui para a gente é 3 e, portanto, maior que 0. Visto isso, nós temos que a parábola tem esse jeitão aqui. Tá? No caso aqui o delta é menor que 0, a gente sabe claramente que essa equação não tem raiz, né? Então ele é algo desse tipo aqui. Tá? Mas isso é só, na verdade, para relembrar a teoria da aula anterior. Quem não viu, dá uma olhadinha ali. Tá? Mas o ponto mínimo máximo é dado por aquela expressão, né? O ponto, né? O ponto de mínimo máximo, né? Ponto extremo. Ele tem essas coordenadas. O menos b sobre 2a é a abscissa dele. E o menos delta sobre 4a é a ordenada. Isso aqui são as coordenadas do ponto extremo, ok? Então, aplicando isso, nós temos que
é ponto de mínimo, né, pessoal? Aqui ele tem um ponto de mínimo, repara bem que ó, é maior que zero, a concavidade da parábola está virada para cima, né? Então ele tem um ponto de mínimo aqui. Então x mínimo, o extremo dele é o mínimo, menos b sobre 2a, que vai ser igual a menos b é zero, certo? Repare bem que ele não tem o coeficiente de primeiro grau, né? Então é zero, menos zero sobre 2 vezes 3. Isso aqui dá zero. Então essa é a abscissa do ponto mínimo. E a ordenada do ponto mínimo, de forma análoga, né? Menos delta sobre 4a. Isso aí é menos... Aqui é só conta, né, pessoal? 0 ao quadrado menos 4 o a vezes c 12 dividido por 4 vezes 3, né? A gente simplificando aqui, né? Isso aqui vai dar 12, né? Simplifica aqui, vai dar 12, ok? Cuidado com esse sinal aqui, né? Menos e menos, aqui é mais. Então, o nosso ponto extremo, ele tem a coordenada, né? O ponto de mínimo tem a coordenada 0, 12. Tá? O zero aqui que a gente calculou é o ponto de mínimo, certo? É a abscissa do ponto de mínimo. E a ordenada do ponto de mínimo é o 12, ok? Já no item do exercício C, nós temos uma função de segundo grau completa, com todos os termos, né? Independentemente de ter todos os termos ou não, nós vimos que a concavidade primeiro da parábola é determinada pelo sinal do coeficiente do termo de segundo grau. Então aqui no caso é 1, 1 portanto é maior que zero. Então a parábola tem a concavidade virada para cima e ela tem portanto um ponto de mínimo também. Tá? Repare bem que nos 3 exercícios que nós fizemos aqui, a parábola tem a concavidade virada para cima e portanto tem ponto de mínimo. Os três têm ponto de mínimo, ok? Novamente, para fazer o cálculo das coordenadas do ponto de mínimo, a abscissa é dada por menos b sobre 2a, que é menos o b, que é menos 8, sobre 2 vezes 1, né? Isso aqui é 4. Toma cuidado com esse sinal aqui, né, pessoal? Isso aqui. E a ordenada, da mesma forma, né, é dada por menos delta. Delta é menos 8 ao quadrado, menos 4 AC, dividido por 2, né? Isso aqui vai dar 64 mais 36, dividido por 2, né? Isso aqui 50. Se não errei em conta aqui, né, pessoal? Bom, então esse ponto aqui, o ponto extremo, o ponto de mínimo, ele tem as coordenadas 4 e 50. Tá? O significado disso, né, assim como dos outros anteriores, é que quando a abscissa assumir o valor 4, a função, o f de x, ele vai minimizar. Ele vai ter um mínimo. Tá? F de x tem mínimo. Tá? Ele tem um ponto extremo. Tá? E tem mínimo que pode ser inclusive determinado. Tá? É 50. Então são duas informações que nós temos aqui. Tá? Ele tem mínimo e o valor dele é 50, que é exatamente a ordenada. Tá? Na verdade tem 3 informações, né? E esse mínimo ocorre para x igual a 4. Tá? A utilidade disso, pessoal, é que de repente essa função descreve o custo, né, de que uma empresa tem. Né? E é claro que a empresa quer reduzir sempre esse custo. Ok? Então ele poderia descobrir, por exemplo, que se ele reduzir o custo a 4, né? Reduzir o custo, não reduzir o custo do insumo, esse aqui pode ser um dos insumos, né, de um produto qualquer, ele sabe que ele vai ter um custo total menor. Tá? Bom, pessoal, agora nós temos o exercício da FUVEST, que trata exatamente desse assunto que nós estamos vendo.
Repare que o f de x é uma função do segundo grau, né, que tem uma restrição que é diferente de zero, portanto é uma função do segundo grau. E ele diz que a reta y igual a 2 intercepta f de x em um único ponto. Tá? Ele tem uma única intersecção. Tá? E o ponto é esse aqui, é o 2, 2. Tá? Então, basicamente, você teria essa situação, né? Você tem aqui a reta y igual a 2, né? Ele intercepta uma única vez a parábola. Então, ou ele está assim, ou ele está assim. Okay? E ele dá mais uma informação para a gente, né? Esse ponto aqui, né? Para ele interceptar uma vez, primeiro, pessoal, uma única vez, ele necessariamente ele tem que tocar o ponto extremo da parábola. Porque se ele não fizer isso, ele vai cortar, por exemplo, a reta vai cortar a parábola duas vezes, ok? Então ele tem que ser necessariamente um ponto extremo aqui da parábola. Ou máximo ou mínimo, né? Mas um ponto extremo. Né? E ele diz que esse ponto é o ponto 2, 2. É o 2, 2. Então, esse ponto aqui, de máximo ou mínimo, o ponto extremo dela, esse ponto extremo, ela diz que é, o problema diz que é o 2, 2. Tá? Muito bem, pessoal. Dito isso, ele já deu alguma informação pra gente, né? Se isso é verdadeiro, então você tem que o menos b sobre 2a é igual a 2, certo? É um ponto extremo. Daqui você tira que b é menos 4a, ok? Você tira também que a ordenada do ponto extremo é menos delta sobre 4a, que ele disse que é 2, certo? Então fica b quadrado menos 4ac, isso é, tirando o sinal para cá, né, e levando ele para cá, menos 8a, tá? E ele deu, veja que essa aqui é a equação 1, né? Equação 2, tem uma segunda equação. E ele deu mais uma informação aqui, né? Que a reta x igual a zero, que é exatamente a do eixo y, né? Simplesmente o eixo y, intercepta o gráfico de f no ponto 0,6, tá? Então significa o que? Significa que f de 0 é menos 6, tá? Substituindo lá na equação original, nós temos que a vezes 0 ao quadrado, né, que é o x, mais b vezes 0, mais c igual a menos 6. Claro que aqui a gente já tira que o c é menos 6, tá? Então essa é a terceira equação. Então nós temos aqui três equações, três incógnitas, o problema está resolvido, né, pessoal? Reparem bem que b igual a menos a, b menos 4a, b quadrado menos 4ac menos 8a, então é só trabalhar com essas equações, tá? Substituindo o c aqui, né, o valor do c, esse valor do c aqui, tá? Aqui, tá? Nós ficaríamos que b quadrado mais 24a é igual a menos 8a, tá? A gente pode fazer também por substituição, continuando aqui, né? Jogando aqui, por exemplo, esse aqui, tá? Ficaria 16a quadrado mais 24a, passando para cada 32a, né, pessoal? Vamos fazer direto aqui para a gente resumir a continha. Aqui daria 32a igual a zero, né? Isso aqui é facinho de resolver. O a igual a zero, a não pode ser zero, né? Por quê? Porque a equação de segundo grau, tá? A função ele definiu que era diferente de zero, então isso aqui não pode ser. Só sobra que o a é igual a menos 2, tá? E o b, se a gente pode substituir, por exemplo, aqui, e a gente chega que o b é igual a 8, tá? Então você tem o c, você tem o b e você tem o a, certo? É só somar, ele pede a mais b mais c, né? Reparem bem aqui que ele pede essa soma
Tá? A gente viu que o A é menos 2, o B aqui nós achamos, vou rolar um pouquinho a tela aqui, B é 8, né? Mais 8 e o C menos 6, tá? Fazendo essa conta dá zero, né? Ok, então seria a alternativa B. Bom, agora nós temos o último exercício de hoje, também na FUVEST, né? Também a ideia da maximização de uma função. Essa já é mais clara do que o exercício anterior. Tá? Basicamente aqui que ele diz é o seguinte: se você tem o custo do combo, é claro que se você multiplicar o valor pelo número de combos que você vende, você tem a arrecadação, que pessoal, isso é evidente, né? Se você vende 2 combos a R$10 é 2 vezes 10, né? E assim vai. O que ele diz? Ele diz o seguinte, que quando você vende a 10, ele consegue vender 200 combos. É claro que a arrecadação é 10 vezes 200, né? Arrecadação, faturamento, né? O que for. Se ele reduzir em R$1 o valor do combo, ele consegue vender mais 100 combos. São 200 mais 1 vezes 100. E a arrecadação é o produto dele. Evidentemente, se ele reduzir em R$2, ele venderia 200 mais 2 vezes 100, né? E por que 2 aqui, pessoal? Né? Porque é 100, ele vende 100 a mais a cada redução de 1. Como ele reduz 2 duas vezes, ele vai vender 2 vezes 100, ok? E, finalmente, se você reduzir ele X reais, que você não sabe, tá? Ele vai ter um aumento de venda de número de combo de X vezes 100, ok? Então, na verdade, essa aqui é a função nossa, f de x, né? Essa é a arrecadação, função, tá? Então, é a arrecadação que você quer estudar. É 10 menos x vezes 200 mais x. Ele quer saber o máximo dessa arrecadação, né? Então, economizando um pouquinho de tempo aqui, pessoal, tá? Se vocês reduzirem, se vocês trabalharem essa expressão, ele vai cair nisso aqui, tá? Se vocês olharem com atenção aqui, vocês vão verificar que o coeficiente do termo de segundo grau é negativo, é menos 1, certo? Portanto, ela é uma parábola que tem a boca virada para baixo, tá? Ele tem um ponto de máximo aqui. E é exatamente isso que ele quer, né? Arrecadação máxima. Então, um ponto de máximo. Tá? Então, a função é compatível com o que o problema pede, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se o problema pedisse, por exemplo, a menor arrecadação, não seria possível, né, pessoal? Porque essa função não tem mínimo, certo? Ela tem máximo só. Então vamos lá. Bom, então, pessoal, essa função ela só tem máximo, né? Não tem mínimo, ok? E a gente colocou 100 em evidência aqui exatamente para facilitar o cálculo do que está lá dentro, né? Aí o nosso problema fica em achar o máximo dessa função aqui, e depois multiplicar por 100. Então nós temos dois jeitos de fazer isso aqui, né? Esse ponto de máximo, né? A gente quer o f máximo, mas o ponto de máximo ele é obtido, o fx máximo é obtido quando a abscissa soma esse valor, né? Menos b sobre 2a, né? Isso nesse caso daria 8, né? Dividido por 2 vezes menos 1, que é 4, ok? Esse valor substituído aqui daria o f máximo, e aí nós teríamos o f máximo é 100 vezes, substituindo 4 aqui nessa expressão aqui, né, pessoal? Menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes 4, mais 20. Tá?
fazendo essa conta aqui, né, o F máximo seria aqui menos 16, né? Aqui mais 32 e aqui mais 20, né? Aqui dá 36, né? Vezes o 100, nós temos 3.600, tá? É uma forma então da gente obter, ou seja, primeiro nós achamos a abscissa, o valor da abscissa, o valor de x que torna a função máxima, e aí nós calculamos o máximo propriamente dito. Mas é claro que a gente poderia ter feito direto, né? Utilizando o valor da ordenada, né? O valor da ordenada, o f de x máximo, é dado, como nós vimos, por menos delta sobre 4a, tá? Na verdade, é 100 vezes isso, né, pessoal? Nosso f de massa, se a gente chamar, né, isso aqui, essa função que está aqui dentro, né? Que, só voltando um pouquinho aqui para não ficar muito confuso, né? Nós estamos avaliando o máximo desse aqui, tá? Depois é só multiplicar por 100. Vamos chamar isso aqui para não ter confusão de g de x, tá? Então, o nosso f de máximo é isso aqui vezes 100, certo? Isso aqui pra gente é o do g de x, é do g de x, tá? Então, o máximo de g de x é menos delta, né? Menos b, 8 ao quadrado, né? Menos 4, o a é menos 1 e o c 20, certo? Dividido por 4, menos 1, certo? Fazendo essa conta aqui dá 3.600 também. Aqui dá 64, aqui dá 80, né? Dá 144, portanto, 144 por 4 dá 36. Vezes 100, né? Tudo isso é multiplicado por 100, né? Esse 100 está aqui. E o resultado é 3.600. Basicamente, só recapitulando aqui, porque pode ter ficado um pouquinho confuso, né? O menos delta sobre 4a que nós calculamos, outra vez é daqui, tá? É essa função aqui. Por que a gente fez isso? Para não ter que ficar trabalhando com 100 por aí, tá? Porque senão vamos ficar com muito zero aí na nossa conta, tá? Então f de x, nós chamamos isso aqui de g de x, né? Esse laranja aí. E o f máximo então é 100 vezes ele, tá? Daí porque é 36, né, que é o resultado disso aqui, vezes o 100 que já estava aqui, tá? Bom, aí chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa, que a gente tenha conseguido passar alguma coisa. Se vocês não entenderam alguma passagem, né, provavelmente deve estar relacionado a mais fatoração, expressão numérica, e nós temos uma aula específica para isso. E se você não entendeu alguma coisa do assunto propriamente dito, a gente vai pedir para dar uma repassada nessa aula, na parte 1 e nessa aula. Porque é um assunto muito importante. Futuramente nós poderemos estar aí resolvendo mais exercícios e fazendo vídeos específicos para esclarecer dúvidas de vocês, ok? Então deixe esse comentário aí, inclusive com sugestão aí de novos vídeos, ok, pessoal? Então por hoje é só, até a próxima aula.